Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos gravando mais um vídeo para proclamarmos o ano aceitável do Senhor e, por que também não dizer, para a nossa edificação espiritual. Esse é o nosso maior objetivo, é promover edificação. Meus amados irmãos e amigos, eu queria vos convidar para nós lermos um texto da Santa Palavra do Senhor Jesus. Se você puder fazer isto conosco agora, será de grande proveito espiritual e crescimento para a sua vida. Esse texto está embasado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 2 e versículo 1 até o versículo de número 12. João, capítulo 2 e versículo 1 até o versículo 12. Leamos a palavra de Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Graças a Deus, somente esses 12 versículos para a nossa meditação espiritual nesta noite, nesta oportunidade. Não é isso? Eu queria pedimos a Deus nessa oportunidade que aplique a sua santa palavra no nosso coração, para que possamos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é inesgotável. Quanto mais se lê, mais se aprende e mais se é edificado, e ficamos maravilhados com a grandiosidade da ciência, das ciências de Deus, não é isso? Inseridas na sua palavra. E nós sabemos que nós que somos amantes da palavra de Deus, nós sabemos que podemos aprender, não é isso? Os mistérios de Deus por 3 fontes. Primeiro, por revelação de Deus, que nos advém através de uma vida devocional a Deus, em oração, em jejum, não é isso? Nós podemos aprender por revelação do Pai, direto do Pai, em revelação. Segundo, nós podemos aprender a palavra de Deus pesquisando livros que alguém escreveu, não é? E outras pessoas escreveram, não é isso? E os nossos mestres escreveram. E podemos também herdar, não é? A terceira fonte do saber é herdar, é você escutar aquilo que está sendo ensinado, tá certo? Então essas são as 3 fontes do saber: revelado, pesquisados e herdados, não é?
São essas três fontes que o ser humano tem para absorver a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a primeira lição que podemos extrair da palavra de Deus, né? E antes eu queria deixar um tema aqui para a nossa reflexão espiritual, né? Que Deus tem proposto no nosso coração este tema. Eu queria compartilhar as bodas em Caná, a água feita vinho, tá certo? Então esse é o tema que eu queria compartilhar e Deus tem colocado no nosso coração. A primeira grande lição, não é, que nós aprendemos aqui da palavra de Deus é que nós sabemos que milagre é só com Jesus, não é isso? Ou por intermédio do nome dele, não é isso? Todos nós sabemos que até a própria mãe de Jesus nessa ocasião aqui, né, nas bodas, ou seja, numa festa de casamento que aconteceu, Jesus foi convidado com os seus discípulos para estar lá e durava semanas, não é? Muitas vezes durava semanas inteiras, não é? E até meses, não é? Durava semanas as festas de casamento, de bodas, né? As festas de casamento dos judeus naquela época, naquele tempo. E Jesus foi convidado, né? Jesus, seus discípulos, a sua mãe, foi convidado para essa festa. E diz a Bíblia que lá faltou vinho, não é? E a lição que a gente aprende aqui é que a própria mãe do Senhor Jesus, não é? Que todos nós temos uma respeitabilidade muito grande por Maria, não é? A mãe do Senhor Jesus. Sabemos que ela foi agraciada, não é isso? E foi ela que deu a luz, não é isso? Foi um instrumento de Deus, podemos dizer assim, não é? Uma pessoa usada por Deus para dar a luz ao nosso Salvador, mas nós podemos contextualizar, não é? E aprender na palavra de Deus que milagre é só com Jesus. E a própria mãe do Senhor Jesus, nessa ocasião, ela disse no versículo 5, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse ele aqui era Jesus, não é? Era Jesus. No decorrer da festa, acabou-se o vinho, não é isso? Acabou-se o vinho. E logo a sua mãe chegou próximo a Jesus e disse, e faltando o vinho, versículo 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, tá certo? No versículo 5, ela disse aos empregados, você faça tudo quanto ele vos disser, ou seja, esse ele aqui era Jesus. Ou seja, Maria estava dizendo, não é, com estas palavras, que não poderia realizar este grande milagre de transformação de água em vinho, não é isso? Ela própria reconheceu que não tinha por si só o poder de realizar aquele grande milagre. Por isso, não é isso? Aconselhou aos empregados fazer tudo o que o nosso mestre amado Jesus tinha fazer tudo o que Jesus iria falar para eles fazerem, não é? Maria disse, não é? Fazer tudo quanto ele vos disser, não é isso? Ele quem? Jesus. Por quê? Porque o milagre só acontece através dele, não é isso? Através dele. E nos versículos subseguintes a gente vai ver que realmente Jesus realizou aquele grande milagre. A água foi feita, a transformação foi feita de água para vinho, somente com a palavra do Senhor Jesus, mas na frente a gente vai ver isso, não é isso? E nós podemos ver aqui que é por isso que
que lemos a palavra, que amamos a palavra, que conhecemos a palavra, nós não adoramos a nenhuma outra pessoa a não ser Jesus. Né? Em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Deus. Né? Em segundo lugar, porque aqui nós aprendemos que a própria mãe de Jesus, com as suas palavras, disse que ela não era capaz de realizar milagre a não ser por Jesus. Tá certo? É por isso que nós não adoramos a outra pessoa a não ser Jesus. Não é isso? Nós não aceitamos adoração, nem aceitamos adoração e nem adoramos a outra pessoa a não ser o nosso mestre amado Jesus. Nem os anjos, não é? Nem os anjos, nem os servos de Deus, outrora, não é? No passado, Pedro mesmo, a Bíblia fala sobre Pedro, não é? O apóstolo Pedro, que uma vez adorado por Cornélio, não é isso? Ele não recebeu adoração. Uma certa vez Pedro estava fazendo a obra, não é isso? E foi anunciar o evangelho na casa de um homem chamado Cornélio. E quando chegou lá, esse dito homem, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 10 em diante, e quando chegou lá, né, você vai ver no decorrer da leitura, que esse Cornélio se prostrou diante de Pedro. E Pedro o tomou pela mão, levantou e disse: não faça isso, porque eu também sou homem. Eu também sou homem, quer dizer, eu sou igual a você. Você não deve adorar uma pessoa igual a você, você tem que adorar a Deus. E nós vemos também a ocasião, nós vemos também outro exemplo, né, que nem os homens devem ser adorados e nem os anjos devem ser adorados. Nem os próprios anjos de Deus, eles recebem adoração. Sabia disso? Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, ou seja, não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Tá vendo? Nem os anjos, nessa ocasião, que foi o anjo, né, que estava trazendo as respostas de Deus para João, né, e João, tão maravilhado que ficou, prostrou-se diante do anjo para o adorar. Né? Tão maravilhado das grandezas e riquezas das revelações, não é isso? Prostrou-se diante do anjo. O anjo disse: olha, não faças tal. Quer dizer, não recebeu a adoração, porque eu sou conservo teu, João, e de teus irmãos e de todos quanto guardam esta palavra deste livro santo. Não é? E disse mais: adora a Deus, ou seja, adora a Jesus, que é Deus também. Tá certo? Adora a Deus. Tá certo? É por isso que nós só adoramos a Jesus, porque só Ele tem o poder de realizar milagres. Nessa ocasião aqui, Ele realizou, né, esse grande milagre aqui. Mas nós aprendemos aqui, a primeira lição que aprendemos é que milagre é só com Jesus, ou por intermédio do seu nome, tá certo? Nem a própria mãe do Senhor Jesus realizou milagre por si só. Ela colocou essa responsabilidade para o próprio Jesus, que estava presente naquela ocasião. Não é isso? Ela reconheceu que sem Jesus não tem milagre. Por isso
que eu disse aos irmãos e os amigos que nós devemos adorar somente a Jesus, porque só Ele é o Todo-Poderoso para realizar milagres, tá certo? Então a primeira lição que aprendemos é essa. A segunda lição que aprendemos é que o vinho que Jesus transformou da água para o vinho, né? O vinho que Jesus, a água que Jesus transformou para vinho, né? Não era um vinho embriagante. Não era um vinho embriagante. Por quê? Porque eu posso dizer isso com toda a propriedade, com toda a certeza. Porque esses 6 vasos de pedra, né, de pedra de mármore, daquelas pedras de mármore, era feito esses vasos, né? Esses 6 vasos, essas 6 jarras de água aqui, elas eram de 600 a 900 litros, segundo os estudiosos da palavra de Deus, né? Eles dizem que era de 600 a 900 litros de vinho, né? Que foi transformado por Jesus. Era o suficiente para todos ali ficarem embriagados, né? Era o suficiente para todos ali ficarem totalmente embriagados, não é isso? E eles tomaram aquele vinho ali, não é? Feito por Jesus. Agora, por que eu digo que não era embriagante? Sabe por quê? Porque Jesus nunca, a Santíssima Trindade de Deus, nem Jesus, nem Deus Pai, nem Deus Filho, que é o Jesus, e nem Deus Espírito Santo vai contradizer a sua própria palavra. Por quê? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, queria ler esse versículo para nós solidificarmos nosso raciocínio. 1 Coríntios 6 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que ficará de fora dos céus, não é? Os bêbados. Ora, meus amados irmãos, como é que a Bíblia aqui está dizendo que ficarão de fora os bêbados e em Caná da Galileia Jesus transforma a água em vinho embriagante? Veja que logo a gente ia, se fosse seguir por esse pensamento, a gente ia perceber que ia ter uma contradição entre Cristo e a revelação do Espírito de Deus e Espírito Santo a Paulo aqui nesse versículo, nessa passagem bíblica, né? Ficarão de fora do reino de Deus os bêbados. Como é que Jesus agora transforma a água em vinho embriagante? Não ia haver uma contradição? É por isso que eu não creio, com toda franqueza, meu amado irmão e amigo, eu não acredito, e a Bíblia nos ensina assim, que o vinho que Jesus transformou da água para o vinho, aquele vinho ali não era embriagante, era o suco puro de uva. É como se você pegasse uvas e batesse no liquidificador, 2 cachos de uva, ou 1 ou 2 ou mais, batesse no liquidificador e tomasse. Era o puro suco de uva. Essa palavra me convence que Jesus nunca ia transformar aquele vinho aquela água em vinho embriagante. Não é isso? Jesus não ia contradizer a sua própria palavra. Jesus não ia contradizer Provérbios 23 e 29,
O que é que está escrito lá em Provérbios 23 e 29? Vamos ler a palavra de Deus. Provérbios 23 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada, ou seja, a bebida misturada aqui é o vinho embriagante, não é? O vinho misturado com álcool. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O sábio Salomão aqui, o pregador, está inspirado pelo Espírito Santo, não é? Foi inspirado para escrever esse livro aqui, de Provérbios 23 e 29. E ele diz aqui uma porção de coisas que pode acontecer, de males que pode desencadear em uma pessoa que se demora perto do vinho, ou seja, que se envolve com bebida misturada. Não é isso? Olhos vermelhos, ele diz aqui, ais, pesares, brigas, queixas, feridas sem causa, olhos vermelhos, tudo isso são males, são abismos, não é? Que vai chamando um ao outro para a pessoa que anda bebendo bebida alcoólica, não é isso? Então, a Bíblia recomenda aqui, pelo sábio Salomão, inspirado por Deus, a não olhar, nem olhar. Não olheis para o vinho. Como é que Jesus agora transforma água em vinho embriagante? Não ia ter uma contradição? Mas nós sabemos que a palavra de Deus não tem contradição. Por isso que eu sou convencido, né? Convencido pelo Espírito Santo que Jesus transformou a água em suco de uva. É um suco, uma bebida sem ter fermento, sem ter mistura, sem ser embriagante, né? Porque senão ia ter uma contradição na palavra, e a palavra de Deus não tem contradição. No seu fim, aí o sábio Salomão continua, no seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Ou seja, o álcool é o seguinte, a bebida alcoólica é o seguinte, ela vai matando aos poucos como a cobra, a Bíblia está dizendo aqui, como o veneno de cobra, né? Vai fazendo efeito aos poucos na vida do ser humano. Daqui a pouco a pessoa está dependente daquela bebida alcoólica, dependente. Aí a Bíblia diz assim, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, ou seja, uma mulher que não é a sua, não é? Uma mulher que não é a sua. Prostituição, vai desencadear a prostituição, não é? Um abismo vai chamar outro abismo, um mal vai trazer, vai dar evasão a outro. O teu coração falará perversidade, tá vendo aí? Os males que nos traz a bebida alcoólica, não é isso? Meu amado irmão e amigo, quantos já perderam a família, perderam seu trabalho, estão hoje numa situação deplorável por conta das bebidas alcoólicas. Não é isso? Muitas pessoas estão escravizadas, tristes, abatidas, amarguradas. E muitas vezes até no último degrau da vida.
estão esquecidas, rejeitadas, viciadas, presas por conta das bebidas alcoólicas. Eu não acredito que Jesus transformou a água em vinho embriagante, sabendo ele que pode nos vir todos esses males. Eu não acredito de forma nenhuma, e a palavra de Deus nos afirma isso, né? Nos afirma isso, porque a pessoa que está hoje na fila do SUS, né, enferma por conta das bebidas alcoólicas, ela não começou com a grade, ela começou com um copo, muitas vezes até com meio copo, ou até menos, 2 dedos de bebida. E a bebida é o seguinte, ela além de embriagar, ela é viciante, né? Ela é viciante. O ser humano vai viciando-se. Daqui a pouco ela está dependente daquela bebida, daquela química ali. E um mal chama outro mal. Quantos hoje estão aí, já perderam sua família, perderam seu emprego, foram descendo nos degraus da vida e muitas vezes parte dessa vida para outra, sem Deus, sem paz e sem salvação por conta das bebidas. Porque a Bíblia diz, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não é isso? Ou seja, a pessoa vai se escravizando. Eu não acredito que o Senhor Jesus ia querer esses males todinho para aquelas pessoas naquela festa ali. E o pior, incentivar as pessoas a beber. Eu não acredito. Porque, meu amado irmão, a pessoa que está bebendo e bebe bebida alcoólica, ela está se matando aos poucos. E quem se suicida não herda o reino de Deus. Quem se suicida com as suas próprias mãos nunca herdará o reino de Deus. Diz a Bíblia que o apóstolo Judas, ele tirou a sua própria vida, se suicidou, tirou a sua própria vida e não chegou no céu. Não chegou no céu. Porque tirou a sua própria vida. E a pessoa que bebe até morrer, sabendo que aquilo ali vai lhe matar, lhe afastar de Deus, infelizmente, essa pessoa se suicidou. É como uma pessoa que se joga da ponte, não é? Quem se joga da ponte morreu, se suicidou. E a pessoa que está bebendo está também se suicidando, mas de uma forma diferente, de uma forma paulatinamente, né? Devagarinho, devagar. Mas é por isso que a Bíblia nos recomenda, não é? Nos recomenda a nos encher do Espírito. Efésios 5,18, queria ler esse texto aqui com você, para a nossa meditação. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Tá vendo? O que é que traz? A bebida misturada, porque nos tempos bíblicos, não é? Os estudiosos afirmam que existia 2 tipos de vinho, o fermentado e o vinho puro, do suco de uva puro. Esse eu creio que Jesus transformou esse, o suco puro de uva, né? E o vinho fermentado, ou seja, aquele misturado com álcool. E não vos, Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, se encha do Espírito Santo de Deus, que Ele é que vai lhe trazer a alegria permanente, superior. Não é isso? A alegria passageira do vinho embriagante.
que escraviza, que afasta as pessoas de Deus e dos seus familiares. E assim, sucessivamente, né? Vai destruindo. Não é isso? Então, mas a Bíblia também nos diz eu queria ler com você 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. E versículo de número 3. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Né? Tem pessoas que dizem, mas eu bebo socialmente. Né? Eu bebo, estamos falando do vinho, né? Vinho fermentado. Né? Eu não acredito que Jesus transformou água em vinho embriagante. Não acredito, porque Jesus não vai contradizer a sua própria palavra, tá certo? Mas tem pessoas que dizem que bebe socialmente, bebe somente no fim do ano, eu bebo uma taça de vinho, uma taça de champanhe, ou nas festas familiares, ou fim de semana, eu bebo 2 dedinhos. De vez em quando eu bebo 2 dedos de vinho fermentado com álcool, né? E dizem algumas pessoas que é bom para a barriga, não é isso? Para a barriga, né? Mas a Bíblia condena. Eu vou lhe mostrar um versículo aqui agora, que a Bíblia bíblico, versículo bíblico, a Bíblia condenando, não é? Também, não é? A Bíblia condena tanto em pequenas quantidades, bebidas alcoólicas, como em muitas quantidades. A Bíblia condena. Veja só, 1 Pedro 4 e 3. 1 Pedro 4 e 3. Capítulo 4, versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos, melhor dizendo, a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Essa palavra borracheiras aqui no grego, que é a linguagem do Novo Testamento, o grego, essa palavra borracheiras significa beber em pequenas quantidades. Tem pessoas que eu não bebo uma garrafa, só bebo 2 dedos. Mas a Bíblia também condena. Né? A Bíblia nos orienta, não é, a cortar o mal pela raiz, meu amado irmão e amigo. Né? A luz nunca se unirá com as trevas. Não existe brecha. Não, na palavra de Deus não há leite falsificado aqui. Não é isso? Aqui há leite puro. Louvado seja Deus, não é? Nós devemos pregar a verdade toda, não a verdade pela metade, né? Mas Paulo disse assim uma certa vez, Paulo disse que anunciou toda a verdade de Deus. Paulo disse, eu vos anuncio toda a verdade de Deus. Então a palavra tem que ser pregada, é o querigma de Deus, né? Tem que ser pregada como ela é. Pregar é um anunciamento. Glória seja dada no nome de Jesus. Então, essa palavra borracheiras aqui, que nós vemos aqui, é no grego, que é a linguagem do Novo Testamento, é beber em pequenas quantidades. Se refere a beber em pequenas quantidades. E tem pessoas que dizem, eu bebo, mas eu não me embriago. Eu bebo em pequenas quantidades. Apoio, meu amado irmão e amigo, saiba
E a palavra de Deus também condena, não é? E o sábio Salomão diz que é bom nem olhar para o vinho. Ou seja, se você vê um perigo adiante, não é? Você vem com a sua família, você vem com o seu carro, com a sua família, você passa o mais distante possível daquele perigo, daquele penhasco, não é isso? Daquele buraco. Você vai passar o mais distante possível. Então, meu amado irmão e amigo, a Bíblia nos adverte, não é? Nós nos apartar do mal, por mais inofensivo que pareça. A palavra de Deus nos pede e nos ensina, não é? Nos exorta e nos manda, nos pede, não nos manda, né, a se afastar totalmente das bebidas alcoólicas. Não é isso? Veja só, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência. Antes de nós termos um encontro com Cristo, andávamos assim. Era isso que Pedro estava passando para os irmãos daquela época. Não é isso? O apóstolo Pedro estava passando, doutrinando, exortando a igreja daquela época. Porque é bastante que no tempo passado da vida, qual era o tempo passado? O tempo que eles não conheciam a Cristo, que eles não viviam na luz, não é isso? Não é? Que eles não estavam em Cristo. Fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Está vendo? Bebedices, borracheiras. Tem pessoas que dizem que bebe socialmente, não bebe para se embriagar, não é? Mas a Bíblia condena tanto em beber uma garrafa como 2 dedos, como um dedo. Que Deus em Cristo nos ajude. Foi essas 2 lições que eu queria passar, né, para os irmãos e para os amigos nessa oportunidade, não é? De tantas lições que poderíamos extrair da palavra de Deus aqui, mas eu queria deixar somente essas 2 lições para nossa edificação e para nossa edificação espiritual, tá certo? Então a Bíblia Sagrada condena, rechaça, né, a vida de bebedice, né? Tanto em pequenas como em grandes quantidades, tanto em pequena como em grandes quantidades. Porque eu repito novamente, a pessoa que está doente hoje e dependente do álcool, ele não começou com a grade, ele começou com pequenas quantidades, com borracheiras, como diz a palavra de Deus aqui no hebraico, não é? No grego, melhor dizendo, que é a linguagem do Novo Testamento. Não é? Ele começou com borracheiras, ou seja, essa palavra borracheira significa pequenas quantidades. E aqui o Espírito Santo está nos alertando, não é? O Espírito Santo está nos dando a compreensão espiritual para que a gente Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, não é? Quem anda na luz não tropeça. Então, eis a luz da palavra de Deus aí, tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, não é isso? Que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão.